Abramos nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 55, a partir do verso 6. Profeta Isaías, capítulo 55, nós iremos ler para iniciar apenas o verso de número 6. Hoje a nossa estrutura será diferente, não será um sermão expositivo continuamente, mas será um sermão temático, em que nós faremos duas pequenas exposições, a primeira agora em Isaías e a segunda no livro de Romanos. Isaías 55, verso 6. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Mantenham suas Bíblias abertas, fechem os olhos e vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai bendito, nós estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra. Nós queremos ouvir Tua voz e precisamos do Teu auxílio. Nos ajuda nessa noite. Nós precisamos Te ouvir e redirecionar nossas vidas em direção ao arrependimento. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quantas vezes você já entendeu ou tentou entender o amor de Deus por meio das lentes humanas? Vou repetir. Quantas vezes você tentou traduzir o amor de Deus por meio das lentes humanas? Nós somos sempre tentados a imaginar que o afeto divino, o afeto de Deus, se parece com o nosso. E nessa perspectiva, nós colocamos o amor de Deus em pé de igualdade com o nosso amor um para com os outros. É fato, e nós sabemos disso, o nosso amor, ele é instável, ele oscila o tempo todo. O nosso amor também é condicional. Nós amamos a partir de alguma coisa que recebemos ou de alguém que nos agrada. E o nosso amor também, em alguma medida, é um amor medido. Nós medimos e decidimos o quanto que vamos amar este ou aquele. Mas somos nós que amamos o que nos agrada. Somos nós que amamos apenas aquilo que nos atrai. Somos nós que amamos apenas aquilo que é belo. Somos nós que amamos quando temos algo em troca. Não conseguimos conceber um amor que ultrapasse a reciprocidade, que insista em permanecer mesmo diante de traições, mesmo diante da frieza, mesmo diante da repetição dos mesmos erros. O problema desse pensamento é que o amor de Cristo simplesmente não cabe nessa lógica. Tentar entender o amor de Deus baseado na forma que nós amamos não tem cabimento. Foge da lógica. Ele não cabe em nenhuma lógica humana, ele a desafia. Hoje, por meio desses dois textos, nós seremos convidados a enfrentar essa realidade desconcertante. Ele não raciocina como nós, e Deus também não nos ama segundo os nossos critérios. Em primeiro lugar, nós veremos que Isaías nos ensina que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E é justamente porque os seus pensamentos são mais altos que os nossos que Ele nos oferece perdão, apesar do estado em que nós nos encontramos. Já Paulo afirma que Ele nos amou quando estávamos em guerra contra Ele, quando éramos fracos, quando éramos inimigos de Deus. Ainda assim, Ele nos vendo em grande hostilidade contra Ele, em grande guerra contra Ele, Ele nos amou. O que une essas duas verdades é uma só revelação. O amor de Cristo é incompreensivelmente gracioso. E isso muda tudo. Se quisermos nos relacionar com Jesus de verdade, se quisermos ter de fato um verdadeiro relacionamento com esse Jesus, nós precisamos então abandonar qualquer tentativa de entendê-lo segundo a nossa lógica humana. Se você quer se relacionar com Jesus,
Você precisa entendê-lo distante de qualquer lógica humana. O que ele sente por nós está muito além disso. E é o que nós entenderemos hoje. Nós veremos no texto de hoje, nos dois textos, que o amor de Cristo desafia a lógica. O amor de Cristo desafia a lógica. E por que nós podemos afirmar isso? As Escrituras nos garantem essa verdade, nos mostrando em primeiro lugar que ele pensa diferente de nós. É o que nós vamos ler no livro de Isaías, capítulo 55, do verso 6 até o verso 9. Mantenha a sua Bíblia aberta. Antes de entrarmos propriamente no texto, deixe-me lhe situar quanto ao livro de Isaías e o texto que nós iremos estudar. O livro de Isaías pode ser dividido em 3 grandes blocos, todo o livro em 3 grandes blocos. O capítulo 1 ao 39 trata do juízo de Deus contra Israel, contra Judá e contra as nações. Os capítulos 40 até 55 marcam justamente uma virada de tom. Se antes havia juízo, agora o profeta está trazendo consolo e esperança ao povo que foi exilado na Babilônia. E os capítulos 56 a 66 anunciam a restauração final e a nova criação. Isaías 55, o texto que nós vamos estudar hoje, se encontra justamente no clímax da sessão de consolo, apresentando um convite radical da graça. Deus chama o pecador a buscá-lo, garantindo a todos esses que o buscam perdão generoso. E por que ele age assim? Porque, como dito, os seus pensamentos não são como os nossos. O que nós veremos a seguir é um convite a um povo sedento. Deus está chamando um povo sedento a buscá-lo. Deus está chamando um povo com sede dele a aclamá-lo. Este é um convite àquele que está distante do Senhor. Depois de denunciar o pecado, agora ele anuncia o escândalo da graça. Deus não está disposto apenas a perdoar. Deus está ansioso por perdoar aquele que o buscar. Veja comigo novamente o que diz o verso 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Esse verso 6, irmãos, é o clímax do chamado de Deus à reconciliação. O verbo que nós vamos aí, busquem, traz justamente a conotação de intensidade. É uma ideia quase investigativa. Busquem investigando, busquem o Senhor minuciosamente. Busque o Senhor com grande expectativa. A ideia do texto está dizendo, busque o Senhor como quem busca um tesouro precioso. Busque o Senhor como quem busca um tesouro precioso. E a urgência desse busquem ao Senhor está justamente enfatizado no tempo, enquanto se pode achar. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Essa é uma convocação à graça antes do endurecimento do coração. Quando o profeta reforça que a busca deve vir acompanhada, ela deve vir acompanhada com o clamor. Ele está justamente enfatizando a imagem de um Deus que se inclina, de um Deus que se aproxima do pecador, antes mesmo que o pecador compreenda o que está acontecendo. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Antes que o pecador compreenda o que está acontecendo na ação do perdão, o profeta está dizendo, busquem, clamem. Deus está chamando o seu povo a buscá-lo, invocá-lo, mas exortando, busquem, clamem, ele está perto. Mas façam isso rompendo com o pecado. Veja comigo o que diz o verso de número 7. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Que
que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Esse versículo, irmãos, destaca que o arrependimento envolve tanto uma ruptura dos caminhos de pecado, quanto uma reorientação ativa em direção ao Senhor. A ideia é: busque o Senhor enquanto se pode achar, clame enquanto Ele está perto. O ímpio, o pecador, abandone o seu caminho, rompa com o caminho do pecado, e em contrapartida, retorne de maneira ativa para o Senhor. O ponto alto do abandono é a motivação. Por que eu devo abandonar os maus caminhos? Por que eu devo abandonar a minha vida de pecado? Por que eu devo me voltar para o Senhor? Pelo pano de fundo do texto. Porque grandioso é em perdoar. Porque grandioso é em perdoar. Aqui está a ideia quase escandalosa. O perdão de Deus é abundante. Essa ideia traz a ideia de um perdão de Deus exagerado. Traz a ideia de um perdão de Deus desproporcional. Se nós temos uma perspectiva de perdão limitada, se nós temos uma perspectiva de amor limitado, o amor de Deus e o perdão de Deus é exageradamente grande. É desproporcional. Foge da lógica humana. Esse é o pano de fundo. Busquem, clamem enquanto está perto. Abandonem, retornem, voltem. Por quê? Porque grandioso é em perdoar. Perdão desproporcional da nossa ótica humana. A ideia aqui é que não há cálculo, não há medida. Ele não perdoa como quem concede uma trégua, mas como quem acolhe de volta o filho perdido. Isso é interessante frisarmos, irmãos. A ideia do perdão de Deus aqui no texto, a ideia de que Ele é grandioso em perdoar, não é de um Deus que nos perdoa dando uma trégua, mas é de um pai com o sentimento que recebe o filho de volta em casa. É essa a perspectiva do perdão de Deus. Sabendo que o pensamento do homem, então, acerca desse escândalo da graça, sabendo que o pensamento do homem acerca desse escândalo do pecado é totalmente limitado, pequeno, ele se propõe a deixar claro no verso 8 o seguinte, veja comigo: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. O que o Senhor está dizendo com isso é: se há alguma dificuldade em entender a proporção do meu perdão, se há uma dificuldade em entender a extravagância com que eu amo o meu povo, eu quero enfatizar: os meus caminhos são diferentes dos seus caminhos, e os meus pensamentos são diferentes dos seus pensamentos. O que ele está querendo dizer é que a minha forma de raciocinar, Deus está dizendo, a minha forma de raciocinar é diferente. A minha forma de planejar também é diferente. E a minha forma de agir também é diferente da de vocês. Em outras palavras, Deus está deixando claro que Ele não age com base na lógica humana. Porque a lógica humana age com aspecto de retribuição. Nós agimos pela lógica da retribuição, dar para receber. Totalmente diferente da lógica de Deus. Nós agimos no perdão e amar alguém pelo bom comportamento, que gera justamente uma aceitação. A lógica divina é unicamente graça, favor imerecido. O pecador arrependido recebe abraço e não distância do seu Pai. Essa é a ideia. Uma prova prática de demonstrar todo esse amor extravagante, todo esse perdão que está perto daquele que os buscam, está exposto no último verso, que agora é chamado pelo Senhor como testemunha o universo. Veja comigo o que diz o verso 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Essa imagem, irmãos, não é apenas uma hipérbole. É teologia em forma de poesia.
Não é apenas um exagero falar e expressar o grande amor de Deus dessa maneira, chamando o universo como testemunha. É teologia em forma de poesia. Deus, em outras palavras, está dizendo o seguinte: vocês jamais chegariam à conclusão de que eu ajo assim. Por isso, vocês precisam me ouvir e confiar em mim e não nos seus próprios instintos. O contraste está entre os pensamentos de Deus e os nossos. E isso é a própria base da esperança cristã. Porque se Deus pensasse como nós, todos nós certamente estaríamos condenados. Se os pensamentos de Deus para perdoar e para amar fossem como os nossos, certamente todos nós estaríamos condenados ao inferno eterno. Certamente todos nós nunca seríamos resgatados. Certamente todos nós viveríamos em uma amargura eterna. O que Deus está nos dizendo? Ele está nos contando que não podemos ver suas expressões de misericórdia com os nossos velhos olhos terrenos. Porque Ele pensa diferente, age diferente e planeja diferente da forma como planejamos. Enquanto temos um amor limitado e um sentimento limitado de perdão, o seu amor é extravagante e o seu perdão é desproporcional. Esse texto, irmãos, enfatiza uma verdade sublime para todos nós. Todo aquele que está sedento é chamado a buscá-lo com a certeza de que será atendido enquanto ele está perto. Todo aquele que está sedento, todo aquele que tem sede da eternidade, hoje está sendo convidado pelas Escrituras a buscá-lo e aclamá-lo de todo o coração enquanto ele está perto. A pergunta que eu faço a todos vocês e a mim é: mas por que às vezes é difícil para nós acreditarmos nisso? Por que é difícil para nós acreditarmos nesse perdão extravagante de Deus? Por que é difícil para nós acreditarmos que Deus nos recebe como filho e não como alguém vingativo que está dando apenas uma trégua na relação? Porque estamos sempre desconfiados do perdão de Deus para conosco. A nossa visão acerca de Deus, irmãos, foi totalmente afetada pela queda em Gênesis capítulo 3. Por isso a nossa capacidade de aprender sobre o seu coração colapsou. A capacidade de entendermos melhor como Deus nos ama colapsou. A queda fez isso. Por isso é que nós temos uma visão totalmente empobrecida acerca de quem é Deus. É por isso que nós temos uma visão pobre acerca do amor de Deus. É por isso que nós temos uma visão pobre acerca do perdão de Deus. Tendemos a projetar Deus em relutância que teríamos em perdoar os outros ou até em perdoar nós mesmos. Essa teologia de comparar Deus aos homens ou de comparar Deus à forma como nós perdoamos e amamos, gera justamente culpa crônica. É o homem que constantemente, não entendendo o real perdão de Deus, vive em culpa contínua. Culpa crônica. Nunca está achando que Deus o perdoou. Nunca está achando que Deus o alcançou. Está sempre tentando no seu coração se resolver com relação ao perdão de Deus já dado há 2000 anos atrás, quando Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. Esse pensamento pequeno, esse pensamento pobre acerca de Deus, gera medo espiritual. Gera afastamento de Deus. Gera frieza espiritual. E nos torna novamente como Adão. Pecamos e corremos para nos esconder. Pecamos e corremos para longe de Deus e nunca para perto. Pecamos e nos escondemos. Quando na verdade deveríamos correr para os pés de Deus.
porque é nele que encontramos perdão. E por que então nós não nos apressamos em buscá-lo? Mesmo com tantos anos de igreja, muitos ainda creem no íntimo que Deus está sempre decepcionado. Muitos com muitos anos de igreja acham que Deus ainda está à esquina, pronto para se vingar, pronto para punir e pronto para desistir dos seus. Essa visão também acerca de Deus reforça uma deformação teológica profunda. A ideia de que nós formamos Deus à imagem das nossas feridas. E isso é importante nós frisarmos aqui nessa noite. Quando nós olhamos Deus nessa perspectiva, nós formamos um Deus à imagem das nossas feridas, sejam elas do passado, sejam elas do presente. E de que maneira nós formamos Deus nessas feridas? Deus se torna um reflexo de pais que foram severos no passado. E já não conseguimos mais olhar para Deus como um Deus bondoso, como um Deus de compaixão e como um Deus de amor. Porque imprimimos no Deus verdadeiro um Pai que foi severo conosco. Nós imprimimos em Deus o aspecto de líderes abusivos. Líderes que impuseram na igreja um jugo pesado. Nós imprimimos em Deus amizades rompidas, amizades fragilizadas, amizades que houve traições. Imprimimos em Deus essas relações. Nessa ideia, irmãos, nós perdemos total confiança de quem Deus é. E passamos a ter uma visão empobrecida de Deus. Qual o problema de ter uma visão empobrecida de Deus? Deixamos de desfrutar de todos os benefícios que já possuímos no presente. Porque estamos sempre com culpa, estamos sempre com medo, e estamos sempre correndo para longe por causa dos nossos pecados. Mas quem é Deus? Se a nossa visão está empobrecida, se a nossa visão está pequena acerca de Deus, se a nossa visão está limitada acerca do seu perdão, quem é Deus? Responde o breve catecismo de Westminster, dizendo: Deus é espírito, infinito, eterno e imutável em seu ser, em sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Esse é o nosso Deus. Em Êxodo capítulo 3, verso 14, ele se apresenta como eu sou o que sou. Quem é o nosso Deus? Em Malaquias 3, 6, ele fala sobre o seu caráter, dizendo: eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Em Apocalipse 4, 8, diz que os anjos proclamam algo sobre ele, e a composição da canção dos anjos acerca de Cristo Jesus é: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esse é o nosso Deus, o Deus que não muda, o Deus que se apresenta na sarça como o eu sou, e ponto. Em Oséias 11, do 8 ao 9, ele diz: como te deixaria, ó Efraim? O meu coração está comovido por dentro. Salmo 103, do 3 a 14, diz: como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, e sabe que somos pó. João 13, 1 diz: tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa é a verdade acerca de Deus. Essa é a verdade apresentada nas Escrituras acerca do Deus do qual nós servimos. E não a mentira que o diabo enfatiza no nosso coração todos os dias, de que o nosso Deus é um Deus vingativo, de que o nosso Deus é um Deus reacionário, e de que o nosso Deus não irá perdoar os nossos pecados, sejam eles quais forem. Precisamos hoje trocar a mentira do diabo pela verdade de Deus. Com qual compreensão devemos sair daqui nessa noite? Com a compreensão de que Deus está perto. O mesmo Deus que chama a buscá-lo é o Deus que se deixa encontrar. Isso é a beleza do Evangelho. O mesmo Deus que diz: me busquem, me procurem, é o Deus que se faz presente para encontrarmos. É o Deus que se deixa encontrá-lo.
Ele mesmo se torna acessível, não por nosso mérito, mas por graça. E o impulso que temos de buscá-lo já é um resultado da sua misericórdia nos alcançando. Mais uma vez, é graça sobre graça. Precisamos então, irmãos, buscar o Senhor de forma diligente e perseverante. Isso exige a todos nós disciplina no secreto. Não apenas choro em público, mas disciplina no secreto diante do Senhor. Devemos cultivar então espaços de solitude para escutar a voz de Deus, para confessar os nossos pecados e para suplicar ao Senhor por socorro. Buscar a Deus não é um gesto ocasional, temporário ou de tempos em tempos. Buscar a Deus é um estilo de vida, não ocasional, não na hora do aperto, mas é um estilo de vida. A restauração do seu povo começa então com voltar-se e repousar. Por isso hoje juntos deixemos as mentiras que sustentam a sua frieza de lado. Parem de ficar pensando, sou imperdoável. Estou cansando a Deus com esta oração. Não mudei ainda o suficiente para ir até Ele. E apegue-se hoje, irmãos, à verdade escancarada de que hoje a porta da graça está aberta para você entrar. Se apegue hoje à verdade de que o banquete foi servido, Cristo está à mesa e convida a todos nós, busquem-me, invoquem-me e vocês acharão misericórdia. Essa é a verdade do Evangelho de Deus. Rompa com o pecado e venha repousar, se saciando da única água que mata a nossa sede para sempre. Cristo Jesus. Por isso, não espere estar pronto para isso. Não espere se preparar para ir até Cristo. Venha como você está. E deixe que hoje Ele endireite os seus caminhos. Ficou claro para todos nós que o amor de Cristo desafia a lógica, afinal, Ele pensa e age diferente de nós. Agora veremos que seu amor desafia a lógica, porque Ele nos ama, apesar de nós. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Nós iremos fazer essa mini exposição do verso 6 até o verso 11. Romanos, capítulo 5, do verso 6 até o verso de número 11. E mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Mais uma vez, deixe-me lhe contextualizar acerca deste livro e desse texto. Romanos 5, do 6 a 11, é um dos parágrafos mais densos e preciosos da teologia paulina. Após Paulo expor nos capítulos 1 a 4 a universalidade do pecado e a justificação pela fé, agora Paulo vai celebrar os benefícios dessa justificação. E quais são os benefícios? Paz com Deus, acesso à graça, esperança da glória, propósito no sofrimento e, acima de tudo, a certeza do amor de Deus revelado em Cristo Jesus para todos os seus. Então, Paulo começa declarando o estado de condição humana como completa impotência, mostrando como o homem estava quando Cristo o encontrou. E só depois ele passa para os benefícios da salvação e desse alcance. Veja comigo o que diz o verso 6, por favor. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Essa ideia de fracos no texto, de fato, quando ainda éramos fracos, implica justamente a absoluta incapacidade do homem de buscar a Deus. Esse verso 6 tem uma implicação importante para todos nós. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Isso mostra essa incapacidade de agradar a Deus, ou de buscar o Senhor, ou de ter aptidões pelo Senhor. É uma ideia de cadáver,
É a ideia de Efésios capítulo 2. Quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando não tínhamos nenhuma disposição de ir até Deus, quando estávamos distantes de Deus, no devido tempo, Ele morreu. É ainda nesse estado que Cristo morre por nós. A expressão "a seu tempo", que temos no texto, mostra que a cruz não foi um evento aleatório, mas um evento soberanamente determinado. Além disso, o texto também nos mostra que Cristo morreu pelos ímpios, não por arrependidos, nem por moralmente inclinados, mas por aqueles que viviam em oposição a Deus. O comentarista diz que a lógica do Evangelho começa onde a lógica humana termina. Então, essa é a primeira ideia. Cristo morreu quando estávamos fracos. Cristo morreu quando estávamos impotentes, quando não tínhamos disposição alguma em ir em direção a Ele. O versículo 7 e 8 funciona como um argumento de contraste. Veja comigo o que diz o texto. Ele diz: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Mais uma vez, nós temos o texto enfatizando que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos sujos em nossos pecados. Paulo usa a lógica humana para mostrar o quanto o amor divino é diferente. Mesmo por pessoas justas, no sentido moral, no sentido legal, seria raro alguém sacrificar. Talvez, por alguém particularmente bom, no sentido de amável, no sentido de ser nobre, alguém se arriscasse. Mas isso seria uma exceção, ou um caso extraordinário. É no verso 8 que está o coração do argumento e do Evangelho. A conjunção adversativa mais. Introduz justamente o contraste radical com a lógica. Deus não espera mérito. Deus não espera progresso. Deus não espera reciprocidade. Ele prova seu amor, ou seja, demonstra publicamente, de maneira irrevogável, o que sente por nós em nosso estado. Ele não espera que tenhamos boas obras para Ele nos amar. Nessa ideia, Ele não espera que tenhamos uma disposição individual para buscá-lo. Ele nos ama e nos alcança no nosso estado de podridão. Ele não espera melhoras na nossa espiritualidade, progressos como humanos. O texto enfatiza para todos nós: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós, essa expressão não é retórica, é substituição. E essa morte, ela justamente acontece sendo nós ainda pecadores. Não em santificação progressiva, mas no pântano do pecado, Cristo morreu por nós. A cruz é o juízo de Deus sobre o pecado e a maior prova de amor por quem Ele veio salvar. O que Deus fez em Cristo é algo impensável. Foge da lógica humana. Foge do que nós conseguimos ver com os olhos naturais. O que temos quando somos alcançados por esse amor de Deus é impensável. É um Deus todo-poderoso, que não precisa de nada e de ninguém para ser Deus. E que envia o seu próprio Filho para ser humilhado, para morrer numa cruz do Calvário, por pessoas como eu e vocês, o nosso estado de podridão.
Deus não precisava de nenhum de nós para continuar sendo Deus. Ainda assim, quando éramos pecadores, Ele enviou seu Filho para todos nós no futuro estarmos com Ele para sempre. Isso não é curioso? Deus querer a companhia de pessoas como nós. Percebamos agora o movimento que Paulo faz no sofrimento da cruz para os resultados eternos. Veja comigo o que diz do verso 9 até o verso 11. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Uma frase que nós precisamos frisar é do argumento quanto mais agora. Se Deus nos buscou quando o odiávamos, quanto mais agora como filhos reconciliados, Ele nos salvará plenamente. Essa é a ideia. A salvação futura é garantida pela vida de Cristo. Uma referência à ressurreição e intercessão contínua. Ele não apenas morreu por nós. Cristo vive à direita de Deus para sustentar a nossa salvação. Essa é a verdade sublime do Evangelho pregado nesta noite. Ele não somente morre na cruz do Calvário para nos salvar, Ele está à direita de Deus, exaltado como homem, para sustentar a nossa salvação, até que Ele volte. Não estamos perdidos, e não estamos entregues ao acaso. Essa é a mensagem do Evangelho. Embora Paulo seja enfático no estado de miserabilidade que o homem se encontrava, ele deixa claro o estado em que Cristo nos coloca. Quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Quando éramos pecadores, Cristo morreu em nosso favor. Quando éramos inimigos em sua morte, Cristo nos reconciliou e nos proporcionou vida por meio da sua vida. Fica claro então para todos nós que Cristo nos ama apesar de nós. Cristo nos ama apesar de quem somos. Cristo nos ama, apesar de quem temos sido diante dele. Mas nos convida. Me busquem, clamem, enquanto eu estou perto. Para dizer a mesma coisa, mas de maneira ainda mais clara para nós, Jesus não morreu por nós depois de nos tornarmos fortes. Ele não morreu pelo seu povo depois de começarmos a vencer a nossa pecaminosidade. Ele não nos reconciliou, Ele não se reconciliou conosco depois de sermos amigáveis com Ele. Deus não negociou. Ele se recusou a esperar, cauteloso a avaliar o nosso valor. Ele simplesmente viu a podridão do nosso coração e nos amou. Ele viu a nossa sujeira exposta e simplesmente Ele nos quis. Ele viu o nosso fedor do pecado e se abraçou conosco. Deus e seu Filho tomaram a iniciativa por nós. Não fomos nós que fomos até Ele. Ele veio até nós. Nessa aliança de amor eterno, quem toma a iniciativa é Deus. Quem sustenta a aliança é Deus. E quem nos preserva até o fim é Deus. Por que estamos tão desapontados com Deus? Há uma contradição profunda entre aquilo que cremos com os lábios e aquilo que carregamos no íntimo do coração. Confessamos que Cristo nos ama, mas vivemos como se Ele estivesse sempre desapontado conosco.
A verdade é que muitas vezes somos tentados a acreditar que o amor de Jesus depende unicamente da nossa performance, do nosso progresso, do nosso controle moral. E o resultado de quando se espera isso é previsível: insegurança, vergonha espiritual e constante oscilação emocional. Muitos crentes, então, vivem debaixo de uma culpa que Deus já removeu. E esse é o problema dessa visão. Mesmo após confessar e se arrepender, o coração continua a ruminar vergonha, medo e a ruminar dúvida. Isso acontece porque, no fundo, ainda acreditamos que fomos aceitos por termos melhorado. Fomos aceitos porque demos uma leve melhorada na nossa espiritualidade. Fomos aceitos porque demos uma breve melhorada na nossa vida por aqui. Esquecemos que tudo que temos foi por Cristo que morreu por nós, foi por seus méritos. Então, cada queda que temos, somos levados novamente ao tribunal do mérito. Eu não mereço perdão. Eu não mereço graça. E eu não mereço ser amado. Romanos 5, irmãos, nos lembra que Deus nos amou quando ninguém mais nos amaria. Nem nós mesmos, sabendo quem somos, nos amaríamos e nos salvaríamos. Muitos carregam a marca de abandono, da rejeição e do autodesprezo. E quando olham para si, não veem nada digno de amor. Assim, acreditam que se nem eles se suportam, Deus também não deve suportá-los. Ao contrário disso, Cristo morreu para provar o oposto do que pensamos acerca dele. Deus não apenas nos suporta, Ele nos buscou no auge da nossa indignidade humana. E foi ali, e não depois, que Ele decidiu demonstrar o seu amor, no auge da nossa indignidade humana. Cristo nos justificou com o seu sangue. Isso significa que a aceitação de Deus ela é baseada em algo já concluído, e não que estamos construindo. Essa é uma verdade que precisa ficar claro para todos nós. Cristo já nos justificou com o seu sangue. E a nossa salvação é com base no que já foi feito no passado, na cruz, pelos méritos de Cristo e pelo seu sangue, não pelo que nós estamos construindo dia a dia. Não seremos salvos pelo que temos feito todos os dias, por tentarmos ser alguém melhor. Somos salvos pelo que Ele já fez há 2000 anos atrás, por meio do seu sangue, propiciação pelos nossos pecados. Quando tentamos medir o amor de Deus pela nossa santidade, nós caímos de volta na lógica do legalismo. Só que agora com a culpa evangélica. Sempre achando que não temos perdão. Mas Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Não havia qualquer progresso ou mérito, apenas miséria e hostilidade da nossa parte. Isso não apenas reforça o escândalo da graça, mas também expõe a mentira que tantas vezes ainda nos governa, a ideia de que Deus está nos medindo o tempo todo, esperando e nos tornando cada vez mais apáticos. Deixe-me ressaltar alguns pontos importantes que esse texto traz para a gente hoje. Ele prontamente sofreu por nós quando éramos fracassados e órfãos. Se Cristo sofreu por nós quando éramos fracassados e órfãos, será que Ele vai cruzar os braços agora, depois que nos adotou como filhos? O seu coração era manso e gentil para conosco quando estávamos perdidos. Será que Cristo vai agir de maneira diferente agora que fomos achados nele? Quando ainda éramos, até na bagunça do passado, Ele nos amou.
Quem disse para você que Ele não nos ama na bagunça do presente? Aquele que sustenta a nossa salvação nos ama na bagunça do presente. A nossa própria agonia ao pecar é fruto da nossa adoção. Ficamos agoniados porque pecamos. Isso é fruto da nossa adoção. É fruto da nossa salvação. Por que você não deixa Ele ajeitar o que você bagunçou? Por que você não deixa Ele ajustar o que está fora do lugar? Por que não confia nele para isso? Por isso hoje, todos juntos, precisamos nos arrepender dos falsos arrependimentos. Fazer um trabalho de arrependimento completo. Cair em si, perceber onde errou e voltar. Precisamos hoje juntos fazer guerra contra o pecado, odiar o pecado e amar mais a Deus. Ter repulsa pelo pecado. Consagrar-se novamente ao Espírito Santo e a seus puros caminhos. Rejeitar as sugestões diabólicas de que o amor de Deus por você se tornou mais frio, mais distante e mais apático. Você quem se tornou mais frio para com Deus, não Ele para com você. Spurgeon certa vez pregou dizendo: Cristo te amou antes de todos os mundos. Ele disse que muito antes da estrela da manhã lançar seu raio pelas trevas, antes da partícula da criação emergir do ventre do nada, Deus, nosso Deus, dispôs seu coração para nos amar como filhos. Desde então, desde que Ele nos amou, antes da fundação do mundo, Ele alguma vez vacilou com você? Alguma vez Ele desistiu de você? Alguma vez Ele mudou com relação a você? Não. Todos nós que provamos o seu amor podemos testemunhar que o nosso Cristo foi um amigo certo nas circunstâncias incertas. Você frequentemente o abandonou. Você frequentemente o deixou. Mas Ele nunca lhe deixou. Você sim teve muitas provações e problemas. E nelas, Ele te abandonou? Não. Ele alguma vez desviou o seu coração, desviou o seu favor e fechou as portas da compaixão? Também não. Não. Caro filho de Deus, é seu dever hoje, solenemente, dizer não. O meu Deus nunca me abandonou. E testemunhar juntos a fidelidade de Deus no passado, no presente e no futuro. Diante de tão grande amor, há uma pergunta que nós poderíamos fazer. Por que eu? De tantos que o Senhor poderia escolher, por que eu? Por que me amar? Por que me querer? Por que me guardar? Por que me proteger? Por que eu? Já se perguntou? Por que você? A resposta é única. Ele nos ama apesar de nós. Ele ama porque ama. Não há explicação. Para concluir, a essa altura, talvez você já tenha percebido algo precioso. O Deus que chama em Isaías 55, que chama as pessoas em Isaías 55, são exatamente os mesmos que Paulo descreve em Romanos 5. Os que devem buscar o Senhor são ímpios, iníquos, de caminhos tortuosos e pensamentos corrompidos. E são justamente esses, em Romanos, que Deus ama em Cristo, justifica e reconcilia. Quem Deus está chamando? Deus está chamando você nessa noite que se sente fraco. Deus está chamando você que se sente inimigo de Deus e que tem demorado a se tornar amigo dele. Deus está chamando você que não tem nada para oferecer de bom para Ele. E percebe
que não tem nada para oferecer de bom. Deus está chamando aquele que não tem nenhum argumento para se defender. Aquele que aos olhos humanos já passaram de todos os limites, mas que aos olhos de Deus estão exatamente no ponto onde a graça começa. Essa é a única razão pela qual ainda há esperança para mim e para você. Porque o amor de Cristo desafia a lógica. O amor de Cristo desafia a lógica humana. O convite está feito, a mesa está posta. E nós agora vamos ensaiar aquilo que faremos para sempre na eternidade. Buscando e clamando, enquanto Ele está perto. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Ore em resposta ao que você ouviu, enquanto nos preparamos para a ceia do Senhor.